estiverem ouvindo barulho do lado de fora aqui e tal, externos, barulhos externos, é porque tá acontecendo, sei lá o que tá acontecendo. O cara tá pegando cimento aqui. Espero que não dê pra ouvir muito. Meu Deus. Agora eu acho que vai dar pra ouvir. Olá, alguém do outro lado. Tudo bom com vocês? Hoje, dia 11/4, tô completando 20 anos. E por isso eu vim trazer esse vídeo falando 20 coisas que aprendi com 20 anos. E hoje também é o primeiro vídeo que Juninho tá aqui do meu lado. Que na verdade não tá do meu lado, tá do... Ele tá no sofá e eu estou aqui fora. Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi foi a não me cobrar tanto. Que era uma coisa que eu fazia sempre. Eu tive que entender que não é me cobrando que vai adiantar muita coisa, né? Na verdade. Mas eu sempre me cobrei em relação, por exemplo, quando eu tava na escola, eu sempre me cobrei em relação aos estudos. E depois disso, né, depois que eu aprendi isso, eu vi que não fazia nenhum sentido eu me cobrar por aquilo. Outra coisa que eu aprendi foi a dar valor ao meu esforço. Porque eu nunca dei valor mesmo, essa é a palavra, a tudo que eu fiz, sabe? Sempre na minha vida eu sempre achei que eu podia fazer mais por mim, sei lá. Eu nunca dei valor ao que eu tava fazendo no momento. Eu sempre queria mais. Então, dar valor ao meu esforço, ao esforço que eu faço no trabalho, ao esforço que eu faço com as pessoas, né, pra me comunicar, o que é bem difícil já pra mim. Mas todo esse esforço que eu faço, eu tenho que... A terceira coisa foi a relaxar mais. Porque eu sempre fui muito tensa em relação a tudo. E relaxar mais foi uma das coisas que eu tive que fazer, sabe? Eu tive que parar um pouco e só respirar, entender, me acalmar. Isso foi importante pra entender como é que eu me comunico comigo mesma. A quarta coisa que eu aprendi foi aprender a ser amada, porque eu achava que, tipo, eu tinha uma conclusão muito equivocada do amor, né? E hoje em dia eu entendo que o amor é feito de construção. Você constrói com qualquer relação que você tem, você constrói o amor, sabe? Não é assim, você viu a pessoa e pronto, acabou. Não é desse jeito. Cada pessoa tem seu jeito de amar. E isso é muito bom, aprender a ser amada, né? Aprender a se deixar ser amada também. O que eu aprendi foi escutar o silêncio. Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis, assim, porque... Mas também muito importante, porque toda vez que eu escutava o silêncio, eu parava ali, ficava quieta, eu entendia um pouco mais daquilo que eu falava pra mim mesma, sabe? Que eu sempre falei pra mim mesma. Sempre fiquei sozinha, mas, tipo, não entendia muito bem o que aquele silêncio queria falar pra mim. E hoje em dia eu consigo entender melhor. A sexta coisa que eu aprendi foi que as pessoas são necessárias. Porque eu sempre... eu nunca fui uma pessoa muito comunicativa, né? Como eu já tinha falado em alguns vídeos. Eu sempre me fechei muito pra tudo, pra todas as pessoas que chegavam perto. Então, as pessoas, querendo ou não, de uma forma ou de outra, são necessárias pra minha vida. As pessoas fazem parte da minha vida, né? Não tem como afastar todas as pessoas, porque senão eu não vivo. É isso, sabe? Você trabalha com pessoas, você convive com pessoas. Então, isso de ficar sozinho não existe, porque sempre você vai estar rodeado de pessoas. Sejam as pessoas que vão embora, que ficam na sua vida, elas sempre são importantes, servem de algo. O que eu aprendi foi que eu tenho o meu próprio tempo. Isso foi algo necessário, porque sempre que eu via os meus amigos, por exemplo, o exemplo que eu dei da faculdade, sempre que eu via eles passando na faculdade, né, cada um saía com a nota, assim, eu sempre ficava me comparando e não entendia porque a minha hora não chegava, né, também. Então, entender que eu tenho meu próprio tempo foi muito importante nessa transição. Entender minha família. Tipo assim, eu ainda tô nesse processo, na verdade. Mas entender a particularidade de cada um e a respeitar respeitar o tempo deles também, para entender o meu, né? Respeitar o espaço também, para que eles respeitem o meu. Isso tá sendo importante, né? Para eu poder
entender um pouco, assim, como é que funcionam as coisas dentro da minha própria casa. Afinal, né, eu convivo com ele todos os dias, então são pessoas que eu vejo todos os dias, então realmente eu tinha que aprender isso. A coisa que eu aprendi foi a me responsabilizar pelas coisas que eu falo, porque eu sempre fui muito grossa, sabe? Eu sempre achei que essa era algo da minha personalidade, isso era algo da minha personalidade. Eu sempre achei isso, que tipo, eu era assim, desse jeito, e acabou. Mas na verdade, não. Eu aprendi que isso é uma grosseria mesmo minha. De falar tudo que eu penso, não é assim, sabe? Porque você tem que se responsabilizar pelo que a pessoa vai ouvir, como é que a pessoa vai receber aquilo. Então, era grosseria mesmo. Eu tô também nesse processo, porque, né? Eu sempre achei que sempre fui muito sincera, mas... Enfim, eu tenho que me conter um pouco. Só que eu aprendi foi a ser um pouco mais otimista, porque eu sempre fui muito otimista. Eu era a pessoa mais... Não, errei. Eu sempre fui muito pessimista. Eu era a pessoa do meu grupo de amigos que era a mais pessimista de todos, que sempre tirava conclusões precipitadas sobre tudo e que sempre era pessimista, sabe? Então, eu tô tentando aprender a ser um pouco mais otimista, a entender que sendo otimista você consegue algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas básicas. Não é sempre que eu sou otimista, mas eu tô aprendendo isso ainda. Me ouvir mais. Isso foi uma coisa essencial, que eu tive que aprender a me ouvir mais, a ouvir as coisas que eu falava pra mim. Porque, assim, não adianta nada eu aprender esse monte de coisa se eu não parasse pra me ouvir, né? Pra entender o que eu queria da minha vida. Então eu tive que parar, tirar um tempo pra mim, pra entender isso, pra me entender, não fugir dos problemas. Eu aprendi isso com a minha psicóloga, que falou isso pra mim uma vez, eu nunca mais esqueci isso, que eu sempre fugia dos meus problemas, eu sempre fui muito impulsiva também pra decidir qualquer coisa. Eu nunca fazia uma escolha coerente, né, com aquilo que eu tava vivendo. Então eu aprendi a não fugir dos meus problemas, encarar, porque se você não encara um problema agora, ele vai vir em algum momento da sua vida. Eu aprendi a me divertir mais, porque eu sempre fui uma pessoa muito séria, muito séria é exagero, mas assim, que era muito tensa, não conseguia me divertir com os meus amigos. Quando eu tava na roda de amigos, não conseguia muito bem me divertir. E hoje em dia eu já consigo mais conciliar isso, a minha personalidade, tá tudo certo. Foi a dizer não. Essa coisa é maravilhosa. Hoje em dia eu adoro falar isso. Dizer não foi uma coisa que eu tive que aprender também. E foi perfeito, assim. Hoje eu digo tanto não que às vezes eu acho que eu deveria dizer mais sims, sabe? Então é engraçado isso. E foi enxergar beleza na vida. Porque a minha vida sempre foi muito sem graça, né, na verdade. Sempre falo isso, mas eu também sempre fui muito chata em relação a tudo. Então, enxergar a beleza na vida, nas coisas mesmo, do dia a dia. E isso é muito simples fazer, né? E a gente perde tanto tempo esperando por uma coisa. O que eu aprendi foi a viver a dor. E essa foi uma coisa muito importante pra tudo isso, né? Tipo, quando alguma coisa que acontecia na minha vida que causava, né, um pouco de desconforto, dor, eu sempre fugia disso, né? Sempre fugia dessa coisa de entender por causa do porquê daquele momento e tal. Então, eu tive que aprender mesmo a parar um pouco e viver aquele momento de dor, para depois vir, né, aquele momento mais leve. Fazer amizades verdadeiras, porque eu sempre tive um dedo muito podre para amizades. Minhas amizades sempre foram horríveis. Então, assim, quando chegou no ensino médio, eu consegui fazer algumas amizades verdadeiras, sabe? Que eu levo até hoje comigo. Porque eu aprendi a escolher, eu aprendi a entender que nem todas as pessoas devem ser suas amigas, né? Eu aprendi isso muito velha, eu acho. Quer dizer, não aprendi muito velha, não. Mas eu aprendi isso em uma época que eu realmente precisava de amigos verdadeiros. E hoje eu tenho amigos verdadeiros, então tá ótimo. A ser grata à simplicidade da vida. É tão legal ser grata às vezes. Assim, né, nas coisas do dia a dia, quando, sei lá, ser grata se vai chover, se não vai, sabe? Ser só agradecer aquilo e acabou. Me assegurar os fatos. Essa foi uma coisa que
eu tive que aprender no meu processo de crise de ansiedade, porque eu sempre pensava no que ia acontecer depois, sempre pensava em coisas que não existiam, que poderiam existir até, mas que não ia acontecer daquela forma. Então, me assegurar os fatos, saber que aquilo não é real, foi muito importante para controlar um pouco da ansiedade que eu tinha. E a 20ª coisa que eu aprendi foi a transparecer meus sentimentos. Como eu disse, né, eu nunca fui tão comunicativa como eu tô sendo hoje em dia. Então, transparecer meus sentimentos às outras pessoas. Se eu tô precisando falar algo, se eu tô angustiada com algo, eu realmente falar aquilo pra outra pessoa, sabe? Eu não ter, sei lá, uma parede, assim, sabe? Eu sempre enxergava como uma parede entre mim e a pessoa pra falar. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam e comentem aí o que vocês aprenderam ao longo da vida de vocês até agora. E é isso. Tchau. Nessa data querida.